Hoje a primeira pergunta é do Deusdete. Boa noite, doutora Ok. Cristina. Boa noite. Então, minha pergunta é sobre eletrodos. Angústia, ansiedade, depressão, insônia, dor de cabeça, dentre outros, né? É, a gente pode usar o eletrodos em casa? Se sim, onde deve ser colocado e por quanto tempo? Olha, como vocês não têm consulta com o médico espiritual, geralmente aqui a indicação é feita diretamente dos médicos espirituais para os pacientes. Então, a gente vai avaliar qual é o quadro. Então, no caso de insônia, geralmente eu coloco no bulbo raquidiano o eletrodo. No caso de gestante, eu uso mais esses aqui para ela usar 10 minutos antes de dormir, para evitar que cargas eletromagnéticas negativas atinjam o feto e alterem o sistema nervoso da criança que está sendo formada. E, por sua vez, pode ocorrer vibração de encarnado, vibração de encarnado também, locais contaminados, pode afetar a gestante e trazer várias complicações. Então, no caso da depressão, nós temos aí dois tratamentos, psicológico e o tratamento à base de eletrodo. Então, o eletrodo para depressão, eu usaria ele principalmente na região do bulbo raquidiano para absorver. Muito obrigado, doutora. Obrigado Doutora, também. eu não falei antes da pergunta, mas nós vamos continuar no estudo das correntes. Hoje as perguntas estão relacionadas aos 5 vídeos do estudo, ok? Poxa, É, a Simone não chegou aí ainda. Então, vamos para Graziele. A sua pergunta, por favor, Graziele. Boa noite a todos, boa noite, doutora. boa noite, Graziane. No tratamento de reversão de correntes, com estudos e busca de conhecimento, nós podemos nos ajudar os médiuns a vencer os defeitos que nascem do orgulho e assim atrapalham o tratamento? Olha, a reversão de corrente fluídica, nós temos Nossa, que tá entender que aí. ela é um processo pelo Vai qual o sair. obsessor reverte ela, né? Já que ele está numa faixa vibratória muito negativa. Então, cabe ao paciente, muitas vezes, reconhecer que errou em vidas passadas e procurar acertar. Não adianta querer discutir com espíritos que vocês prejudicaram ele. Então, nós temos que dar aí um voto de humildade e perseverança no bem, para mostrar que temos capacidade de nos reabilitar. O grande problema do processo obsessivo hoje, né, na era moderna, está relacionado mais às ações fluídicas do obsessor sobre o sistema nervoso central da sua vítima. Aí é complicado, aí vem as insônias, as depressões, as tentativas de suicídio. Então, hoje não é só um estado de perturbação, é um estado de contaminação energética que pode complicar ainda mais. Então, eu acho que a humildade e o bem vai favorecer muito a pessoa que está sendo obsediada. Obrigada, doutora. Obrigado também. Próxima pergunta é sua, Ana Maria. Boa noite a todos, desculpem o atraso. Boa Doutora noite. Cristina, as pessoas que não têm a mediunidade desenvolvida ou não são médiums ativos, elas sofrem influência no campo fluídico, da mesma forma que os médicos mais desenvolvidos? Olha, a questão da mediunidade, ou da sensibilidade mediúnica, você muitas vezes vai sentir a presença dos espíritos, né? Mas eu digo uma coisa, para sentir a presença dos fluidos, não é preciso você ser médium. Isso você vai sentir. Porque esses fluidos, ele pode ser externo ou interno.
Se eles são internos, eles são mais complicados. Ele provoca dores e vários incômodos aos órgãos que eles atingem. Então, para você ser uma médium, você vai sentir os espíritos, tudo bem, você tem mediunidade. Mas se você não tem mediunidade, você não vai sentir os espíritos. Você vai sentir a ação desses fluidos nos ambientes onde você entrar. Por quê? Para sentir a ação do fluido, não é preciso você ser médium. Você já é envolvida num campo magnético. E esse envolvimento seu com o campo magnético do seu próprio campo, você vai sentir sensações e percepções energéticas, mas não presenciais de entidades espirituais. Então, uma coisa é muito diferente da outra, viu? Seu, seu Moreira, o senhor, por favor. Boa noite a todos. Doutora Cristina, Boa como noite, seu o Moreira. médium deve lidar com as influências hipnóticas para não serem facilmente dominados, já que cerca de 95% não têm experiência? Olha, os que têm experiência, eles têm que ficar alerta 24 horas por dia. Os que não têm experiência, muitas vezes, entes da família, parentes próximos, eles são usados como instrumento por entidades hipnóticas para perturbar e levar ao desequilíbrio aquela pessoa. Então, existem coisas que não adianta a gente discutir. A gente, às vezes, perde para ganhar. Quando a gente não quer perder e a gente acha que vai ganhar com isso, a gente perde muito mais. E, às vezes, é necessário a gente falar, eu vou perder para ganhar. Eu posso perder agora, lá na frente. Eu posso obter isso de volta. Mas os processos hipnóticos para o mundo ainda não está sendo estudado, nem pela ciência psiquiátrica e muito menos pela psicologia, mas a gente sabe que é devastador. Quando observamos jovens, né, se desviando, jovens se drogando, jovens se cortando, né? Isso tudo envolve processos hipnóticos gravíssimos que devem ser tratados. Então, vocês estão numa área que faz 30 anos que praticamente foi tirado todas as hipnoses dessa área. Então, nós temos uma facilidade enorme de trabalhar dentro dos hospitais aqui, porque não tem mais as hipnoses na redondeza nesse bairro. Então, praticamente, esse bairro ele foi tomado pelas equipes superiores e controlado até hoje, onde afastou as hipnoses. Então, eu acho que a experiência, a paciência, a observação, tá entendendo? Isso tudo livra você da hipnose. Quando você tem ansiedade de dar uma resposta, pode ter certeza que se torna um alvo muito fácil. Realmente, realmente não é fácil, não. Tem que estar meio evoluído. Obrigado. Mas consegue, viu? Rose, a próxima pergunta é sua. Boa noite, doutora. Boa noite a Boa todos. noite, Rose. Doutora, quando o médium sem experiência ele perceber que está sofrendo uma ação de um HE, e já no início ele notar os sinais e sintomas dessa reversão das suas correntes fluídicas, ele pode conseguir interromper essa oscilação dele vibratória com o Salmo 91 e com a mentalização fixa em Deus, sair da sintonia da vibração da hipnose. E aí, se já ficou com contaminação no campo magnético, em algum plexo, para fazer a limpeza fluídica, que está sob a pressão no campo magnético, essa energia negativa, ela é suficiente chamar o anjo da guarda ou precisa que ele vá para um tratamento já nesse início? Olha, os processos de hipnose passiva, eles são impercebíveis, você não percebe. Você não tem como perceber. Os médicos espirituais percebem.
A hipnose ativa, ela é muito fácil. Você já está vendo que aquela pessoa vem com toda a malícia, né? Aquela pessoa está arquitetando alguma coisa. Mas o processo de hipnose passiva, então, ele é muito lento. Mas os médicos espirituais são capazes de detectar e alertar a família, alertar determinadas pessoas para isso. Então, vocês vão depender muito aí das equipes de hipnose superior. Uma pessoa sozinha, ela não sai da hipnose, não. Ela precisa de ajuda. E a ajuda que ela pode ter é dos médicos espirituais para tratar desse assunto. Primeiro, nós vamos observar quais são os níveis de hipnose, né? Porque aí a gente vai pela frequência vibratória. E existe hipnose que a gente sabe que o que você falar para aquela pessoa, ela não acredita. Então, é muito difícil você livrar a pessoa dessa. Já existem outras que ela tem consciência de dizer, olha, muitas vezes eu tomo uma atitude que eu sei que não sou eu preciso de ajuda. Essas são mais fáceis você cuidar. Certo. Que Doutora, eu complicado. quero aproveitar esse gancho aí, porque tem a ver com a pergunta, uma dúvida que eu tenho. Mesmo os receitistas, porque a senhora disse que a hipnose é muito sutil, né? Os receitistas, com o conhecimento que eles adquirem, eles não conseguem perceber a hipnose quando está acontecendo? Muitos receitistas têm conhecimento, mas não têm evolução. Vai adiantar alguma coisa? Entendi. Os receitistas eles têm que entender que ele tem que ter as duas coisas, o conhecimento e a evolução espiritual. Se existem os dois conteúdos, então isso forma uma barreira de proteção. Mas o conhecimento com vaidade, conhecimento com orgulho, olha, isso é uma porta aberta para as quedas de muitos receitistas. Os receitistas têm que entender que eles estão a serviço de Deus em prol daquelas pessoas que precisam. Eles têm que tomar consciência disso. Ser receitista é colocar o coração na frente e a emoção lá atrás, entendeu? E observar que ele não pode ser envolvido com qualquer tipo de emoção. Então, muitos receitistas, realmente, eles podem cair, mas eles caem porque eles não têm evolução. Quando se tem evolução, a gente tem o maior cuidado, a gente orienta, a gente se aproxima, a gente diz a eles que pode ocorrer. Então, muitos têm entendimento sobre isso e aceitam, mas alguns, infelizmente, não aceitam e terminam destruindo a si próprios. Então, o papel da hipnose inferior, na verdade, é destruir religiosos, não é só religiosos espíritos. Aquele que tiver sobre a mira deles tem que tomar bastante cuidado com as atitudes e com os atos do dia a dia para não se prejudicar. Então tem Posso que ser fazer um complemento? uma eterna vigilância, né, doutora? Sabe por quê, Maria Amélia? Você vai lidar com o problema dos outros. E você imagina que hoje aqui, de 30 consultas, só existe duas que é hipnose. Então, graças a Deus que a área foi limpa. Então, você imagine que há 30 anos atrás, que era a média de 15 consultas a 10, de 15 consultas, praticamente 10 era de hipnose. Então, eram momentos. Perdemos o som, o áudio da doutora. Acho que foi a internet, Maria Amélia. Travado, tá travado. É. Doutora, está me ouvindo? Estou ouvindo. A senhora sumiu, o som sumiu. Olha, tocou nesse assunto, vai dar interferência. Todas as vezes dá. As interferências externas começam a atuar, certo? Mas Aham. eu sou persistente, eu vou continuar no assunto. Então, eu quero dizer que todos os religiosos são alvo da hipnose. Está entendendo? Então, eles terminam se corrompendo. E você tem que tomar consciência que vocês um dia vão voltar para cá e prestar conta de tudo que vocês fizerem.
Então, por isso que é importante os médios entenderem que eles estão a serviço de Deus e Jesus. Entendi. Posso fazer uma pergunta, um complemento? Pode, Grazi. Doutora, eu não sei se é pela minha falta de experiência, aqueles dias que eu passei com a senhora, teve alguns casos que eu segurei muito para não chorar. Eu me emocionei principalmente com dois casos, eu acho que a senhora até percebeu. No caso, a gente tem que se controlar, assim, muito mesmo, pode deixar chorar. O que que a gente tem que fazer nesse caso? Eu fiquei assim, eu me segurei muito, doutora, juro, mas eu falei, vou até perguntar depois. Lidar com emoções de obsediados, muitas vezes ele não está falando a verdade. E você não pode entrar no emocional dele. Então, você vai observá-lo e futuramente você chega a uma conclusão que ele é pior do que o obsessor. De repente, você tomou aquilo com a emoção tão forte, vendo aquela pessoa sofrendo tudo, mas só que essa sala é um estudo psicológico. Cedo ou tarde, eu vou descobrindo e vou reajustando aquele tratamento. Então, todo cuidado numa sala como essa é pouco, porque a gente não pode se envolver. Eu escuto as piores coisas nessa sala. Eu simplesmente olho e vou estudar se existe um fundo de verdade ou não. Os médicos que trabalham aqui, eles já têm consciência disso. Todos eles que estão no QTMR sabem muito bem disso. Por quê? Pelas experiências e as práticas vividas aqui durante muito tempo. A gente descobre quem está mentindo, a gente descobre quem vem nos testar. Então, por isso que o ponto principal é não se envolva com o problema do paciente. Procure avaliar o problema, buscar a causa para poder tratar. Obrigada, doutora. Mas nesse caso não foi hipnose, foi aquelas pessoas que estavam quase terminal, aquele moço que estava com câncer que começou a chorar. Nossa, só de falar eu quero chorar. Não era Eu tenho alguns hipnose, era. casos aqui de algum paciente, um paciente está aqui, ele está em fase terminal. Qual é o preparo ali? O preparo psicológico é para a família, mostrar para ela que isso tudo vai dar continuidade, certo? Se você aqui sabe que o paciente vai morrer, você não vai dizer, mas você vai preparar a família para aquele momento. E geralmente, quando ele desencarna, a família volta e diz assim, doutora, ele está internado aí, como é que está? Não, está internado. Daqui a 90 dias, né, a gente começa a revisão deles. Então, isso é bonito porque ninguém perdeu ninguém. Aquela pessoa se encontra aqui. Então, a importância disso para a família é muito grande, porque as informações que a gente traz, tudo, vai confortando aquela família e vem o tratamento final. Olha, nós conseguimos, vai para a colônia. Só que agora a gente não tem mais notícia. Isso aí é com os mentores da colônia. Então, as pessoas ficam felizes porque sabem que o seu parente não foi para umbral, não ficou por aí perdido, entendeu? Entendi. Obrigada, viu, doutora? Vou me Exatamente. controlar. Rose, a sua segunda pergunta, por favor. Doutora, então aquele médium que esteja sofrendo uma influência de uma hipnose e que a hipnose vai buscar na mente do médium, nas mágoas, nos ressentimentos, nos defeitos do médium, aquele conteúdo para ser explorado. A senhora poderia comentar um pouco para nós sobre a questão de como a gente trabalhar esse pensamento fixo, negativo, usando a renúncia, a abnegação, a compreensão, das pessoas no relacionamento, né? Que cada um está no seu nível evolutivo, e como nós devemos usar a compaixão e a paciência na nossa prática para não darmos abertura para a hipnose, usar os nossos defeitos morais para prejudicar o trabalho.
Olha, o trabalho dos hospitais espirituais, para nós, é um trabalho sagrado. Entre um trabalhador errado e um paciente que precisa, eu prefiro perder o trabalhador. Mas eu não perco o paciente, nem fecho um hospital, de jeito nenhum. Porque se o trabalhador não precisa mais do trabalho, ele diga que eu afasto. Mas para ele ficar dentro do trabalho, prejudicando, eu não admito de jeito nenhum uma coisa dessa. E é assim que o hospital sobreviveu 30 anos. Então, nós temos que entender também que, principalmente o Maria Cláudia, ele é composto de famílias. Então, você que trabalha aqui sabe, é muita família aqui dentro. Então, aqui tem família que tem 6 pessoas aqui dentro como trabalhador, mas se um desse erra, eu vou ter que chamar o responsável da família. Vem cá, olha, está acontecendo isso e todo mundo aqui é trabalhador, a família é muito grande, mas eu vou ter que afastar. Então, você conversa em casa, resolve em casa, mas aqui que vai resolver sou eu. Porque quando a gente vai lidar com o trabalho e o trabalhador que está dentro desse trabalho é tudo família, eu não posso misturar as coisas, de jeito nenhum. Eu sei muito bem separar as coisas. E o que é que eu digo muitas vezes aqui? Olha, o que é de casa, se vão resolver em casa. Vocês não vão trazer problema de casa para resolver aqui dentro. Então, por quê? A questão familiar, para você lidar com ela, ela é muito séria. Porque eu trabalho aqui com pasta de família também, né? Tem a pasta de família, e eu vejo que um fica acusando o outro na minha frente. Eu digo, na minha frente é assim, em casa, como é que fica? Em casa deve ser pior. Aí você acha que eu vou me meter numa briga dessa? Eu só digo aqui, olha, quando vocês pararem de brigar aqui dentro, aí eu atendo. Mas por enquanto querem brigar, eu só vou assistir. Mas isso está errado. Vocês não podem estar brigando. Olha, a pasta de família, a gente encontra muita coisa. Porque tem uns que dizem assim, tem marido, tem mulher que ela apronta. E ela diz assim, ó, doutor, a culpa é dele, na minha frente. Eu digo, olha, venha cá, aqui não é local, está acusando ninguém, não. Como é que você diz que a culpa é do seu marido? Não, a culpa é dele, é por isso, ô criatura. Vamos fazer o seguinte: o nosso trabalho é a pacificação. Eu não vou ficar contra seu marido, nem vou ficar contra você. Mas está errado você estar acusando seu marido na frente dos outros. Isso não está correto, não. Então, veja, as hipnose, ela encontra várias brechas. Se eu for me meter numa briga dessa, eu fecho um hospital, eu não vou fazer isso. Então, a conscientização de todos que trabalham nos hospitais, que são família, em primeiro lugar, o projeto. Eu estou certa, é o projeto. Está entendendo? Em segundo lugar, a família resolve em casa, mas o projeto eu tenho que resolver aqui. Então, é aqui que a gente vai procurar a união. É em casa que a gente vai tomar consciência da prática do Evangelho. Então, para você estar à frente de tudo o que acontece, e quais são as intenções de uma esposa falar assim, a culpa é dele? A intenção é, doutora Cristina vai dizer que eu vai confirmar, e quando chegar em casa eu vou dizer assim, até doutora Cristina disse que tu não presta. É assim, pessoal. Mas eu já sei, né? Eu pego as coisas assim no ar. Eu digo logo, olha, a culpa é tua também, fica quieta, não quero brigar aqui. Aí quando chega em casa, chega todos os dois quietinhos. Ninguém diz nada. Mas como é que eu vou... E como eu não posso fazer isso? A mesma coisa é mãe, que vem fazer revisão, pasta de família. A mãe olha para o filho e faz, esse é um problemático. Eu só fico olhando. Problemático por quê? Porque eu digo, olha, a senhora veio ajudar? Vim, não parece. Só não parece que veio ajudar. Porque como é que a senhora diz na frente de todo mundo que sua filha é uma problemática? Isso está errado. Então, o que é que a filha olha para mim e diz assim, doutora, em casa é pior. Olha aí. Então, qual é agora a estratégia ali? É procurar unir, chegar e falar, olha, eu digo logo assim, você que é filha, saia, por favor. Fique vocês. Olha, deixa eu dizer uma coisa, senhora que é mãe, não diga isso não. Porque mãe
ela tem uma referência e um código. Quando é positivo, o filho cresce. Quando é negativo, ele desaba. Aí foi o que você fez aqui. Você chamou sua filha de problemática na frente das pessoas. Isso não é bom, não faça mais não. Mas, doutora, não faça não. Procure ver o que tem de melhor para elogiar, mas a crítica que você fez na frente dos outros, pode ter certeza que ela desiste do tratamento, ela não quer não. Então, tudo aqui, pessoal, é estratégia para lidar com o doente e com a doença, entenderam? Doutora, eu noto que há uma harmonia nos trabalhadores que é algo assim impressionante, como todos conseguem lidar com aquelas questões que surgem e que não eram esperadas, e tudo é contornado e numa harmonia exemplar. Então, se eu tivesse que levar para o grupo aí de Goiás, é uma colocação do que eu mais gostei aqui, foi da harmonia entre os trabalhadores. Como eles conseguem superar os problemas pessoais e terem afeto um pelo outro. Eu gostaria que a senhora comentasse isso, já fez a segunda pergunta, mas dentro do que a senhora colocou, que eu achei muito importante, se for possível. Olha, eu sempre, quando eu vou escolher os trabalhadores, eu escolho pelo perfil daquilo que eu quero. Então, eles dizem assim, uns diz para o outro, olha, a gente é uma família. Você está desempregado, eles são assim. O outro faz tudo. Tá certo, a gente vai fazer uma feira básica para lidar, mas vai ficar só entre nós. Vou falar para a doutora Cristina para ela liberar. Não, libera, não tem problema não. Tá entendendo? Então, um está desempregado, o outro chega e diz assim, olha, você está precisando de alguma coisa, passagem para arrumar emprego, a gente consegue, tá certo? Então, eu acostumo eles, mostrando a eles, e a partir do momento que eles são trabalhadores, eles são a família. Eles têm que, um conhece aqui o problema do outro e um tenta ajudar o outro. Tá entendendo? Um tenta conversar, tenta aconselhar tudo. Então, tem trabalhador que faz 30 anos que está aqui dentro, já conhece o ritmo de trabalho, já conhece o meu trabalho. Então, não adianta, pessoal, ter a instituição, ter o trabalhador, mas não ter o principal, a união. E agora? Não adianta. Então, todos os hospitais espirituais, eles estão harmonizados. E se de repente uma pedrazinha ali, ela está saindo do canto, eu converso logo, vem cá, olha, seu perfil não é esse, eu não estou gostando do que você está fazendo, então eu vou dar um tempo com você, mas eu não quero que você contamine o grupo. Você não vai ser expulso daqui, que ninguém vai fazer isso, mas eu tenho que recuperar você. Muito bom, doutor, obrigada. Você vai para a E é, psicóloga, você está precisando. Vai passar uns 2 meses para mim, que eu vou avaliando. Então, eu vejo coisas, está entendendo, que o trabalhador, às vezes, ele faz, mas ele não percebe. Mas a função da disciplinadora é mostrar para eles o melhor caminho para isso. Eu tenho aqui, pessoal, 400 voluntários. Olha, 400 cabeças, não é fácil, né, não? e tudo isso tem que começar no lar também, né? E Porque é a vai mesma entrar mais coisa. 30. Está cortando. Vai entrar mais 30. Como Maria Amélia falou, deixa só. Eu acredito que o reflexo daqui positivo tem que ser o reflexo positivo do lar. Está entendendo? Então, se o reflexo positivo aqui existe, negativo existe no lar, vai existir dificuldade. Mas o que é que eu digo para eles? Olha, todo mundo tem dificuldade. Família tem dificuldade. Mas vamos saber separar o projeto? Está entendendo? Se a gente separar, dá tudo certo. Naquilo que eu posso ajudar, eu ajudo. Mas eu tenho um limite para invadir o espaço de uma família. Eu não posso ultrapassar isso. Certo? Maravilha. Obrigada, doutora. Obrigado também. É isso mesmo. Rosângela, é a sua vez, minha filha. Depois desse aprendizado todo, né? Boa noite, doutora. Boa noite, Rosângela. Muito bom aprender aqui no nosso grupo.
Doutora, a senhora pode comentar sobre a importância do estudo do CME e a importância da dedicação do médium para estreitar a relação com o mundo espiritual superior, para desenvolver uma melhor percepção fluídica, para trabalhar no diagnóstico da reversão de correntes e de outras patologias espirituais? Podemos sim, eu sempre digo uma coisa, não obriga a dois quando um não quer. Tá entendendo? E às vezes chega paciente aqui que não é fácil, tá entendendo? Na semana passada eu fui tratar de um ali, ele olhou para mim e disse assim: a senhora está pensando que eu vou fazer a quimioterapia? É? Eu disse: eu estou pensando, o senhor está fazendo quimioterapia? Eu nem sabia, estou sabendo agora. Agora eu pedi a suspensão da quimioterapia sua, eu não vou fazer não. Olha, a decisão é sua. Eu cuido das medicações espirituais. Eu não cuido de quimioterapia. Mas o que é que a senhora acha? O que é que eu acho? Tu tem que fazer. Tu tem 80 anos, tá com câncer de próstata. Aí tu não quer fazer quimioterapia e vem jogar para cima de mim, criatura. Faço não, você vai fazer. Ah, então agora eu vou fazer porque a senhora mandou. Mas vê só as estratégias. Tá entendendo? Então, a primeira estratégia foi dizer assim: a responsabilidade é tua. Eu não vou decidir isso. A responsabilidade é dele. O hospital espiritual não suspende medicação nenhuma. Aí, quando foi domingo, ele chegou todo sorridente. Eu disse: eita, hoje ele chegou de bom humor. E aí? Eu estou ótimo com a quimioterapia, graças a Deus. Deixa eu aplicar a tua radioatividade. Então, é assim que a gente conhece lidar com o emocional dos pacientes. Tá bom, obrigada, doutora. Obrigado. Anália, é a sua vez, Anália. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Boa noite a todos. Doutora Cristina, a minha pergunta é o seguinte: fazendo a pesquisa, Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, fala com muita propriedade sobre a loucura por lesões no cérebro e a loucura por obsessões. Nos estudos apresentados sobre as correntes centrífuga e centrífuga, quando ocorre a reversão das mesmas, há irradiação negativa em todos os plexos e neurônios cerebrais. O transtorno mental, por um lapso, por um longo, aliás, desculpa, o transtorno mental por um longo período pode levar a lesões no cérebro e, como consequência, a loucura? Gostaria que a senhora comentasse sobre essa questão, reversão das correntes, transtorno mental e, como consequência, a loucura. Olha, primeiro nós temos que destrinchar esse texto na seguinte questão: a reversão, ela é provocada pelo processo de obsessão. Pode acontecer a reversão e não acontecer a loucura. Porque o processo de loucura, de esquizofrenia, a gente sabe que é as projeções de memórias do próprio espírito que praticou vários erros em vidas passadas. E esses erros sucessivos formam nele fotografias da memória desses atos praticados de violência, de estupro, de tudo isso, que vai levá-lo a essa condição. Mas essa condição é a lei de causa e efeito. Sendo a lei de causa e efeito, os danos não é externo, os danos é interno, é diferente. No caso da reversão de corrente fluídica, esses danos, ele tem conserto, ele é externo, ele tem nada a ver com interno. Então, quando a gente vai dividir o que está sendo falado aí, a gente encontra várias situações que podemos encaixar aí. Então, quando a gente observa também o vácuo de memória que existe nas pessoas que têm esquizofrenia, que a gente chama vácuo de memória, porque o raciocínio dele não é de uma pessoa normal. É como se tudo aquilo que viesse para eles é verdade, eu vou fazer. E é tudo aquilo ali a gente chama de vácuo de memória, porque é como se a memória dele realmente estivesse num vácuo, não tivesse controle nenhum. Então, quando o doutor Bezerra de Menezes faz essas colocações, a gente vai muito mais adiante ainda. Todas as pessoas,
há possibilidade de um dia chegar à loucura? Sim, há possibilidade sim, sem ser lei de causa e efeito. Por quê? Veja só, se a memória se torna repetitiva, então você não consegue sair daquele quadro, você vai ser levado a um processo de loucura. Se você recorrer ao psiquiatra, tudo bem, você vai se sair, porque isso não é uma causa interna, isso é uma causa externa. Então, o que eu quero dizer é que a loucura ela é uma falha perispiritual, enquanto que a reversão de corrente fluídica ela não se torna aí uma falha que não tem conserto, ela tem sim. Então, veja se eu entendi direitinho. Essa lesão no cérebro são de dívidas passadas, reminiscências de dívidas passadas. E essa da reversão das correntes seria essa loucura sem essa lesão do cérebro, como ele diz no livro, né? É Porque isso no mesmo. caso da reversão de corrente aqui, o que eu observo nas pessoas é que elas vão ter cura, porque não é um processo interno, ele é externo. Então, Entendi. depois que trata da entidade, trata dele, um tratamento pode durar de 6 meses a 1 ano. Esse tratamento é complicado, né? De 6 meses a 1 ano, ele vai ter que ficar por aqui para melhorar. E volta à normalidade. Porque quando eu estudei esse livro, A Loucura sob o Novo Prisma, eu vi esses dois pontos. Aí, como nosso estudo de correntes, eu falei, eu vou tirar essa dúvida com a doutora Cristina. Muito Obrigado. obrigada. Madalena, a Lia, é a sua vez, Lia. Seu áudio está fechado. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite. Agora deu certo, né? Deu. Doutora, no ambiente de trabalho, como a gente pode comportar, agir, para que a gente não absorva cargas fluídicas e surgindo aí, atingida pela hipnose? Por que que eu pergunto isso para a senhora? Porque eu tive um contato com um rapaz, um trabalhador do meu trabalho, na noite de sexta-feira. E no sábado eu já amanheci com uma cabeça muito ruim, tonteira, cabeça meio que desequilibrada mesmo, parece que sentia que a cabeça meio fora do corpo. A cabeça estava atrasada nos movimentos. Então eu observei isso ao longo do dia, fiz orações e continuou no dia seguinte. No sábado de manhã, só fui melhorar no domingo de manhã, quando eu parei e fiz uma prece e pedi um socorro ao anjo da guarda. E aí passou-lhe umas 2 horas, foi que tudo voltou ao normal. Isso aí poderia ser a questão da hipnose? No teu sintoma aí, não houve um processo hipnótico. Houve desequilíbrio aí da corrente da linha mediana. Desequilíbrio da linha mediana vai dar o que é ali? Vai dar o que nós chamamos de labirintite. Está entendendo? Porque a função da linha mediana é controlar a coordenação motora também, que divide o corpo no lado esquerdo e no lado direito. Quando há aí, pessoal, desequilíbrio de linha mediana, se ela jogar para a esquerda, tu vai ter tontura só do lado esquerdo. Quando andar, se jogar para a direita, vai ter tontura do lado direito. Então, esse não é um processo hipnótico, porque uma pessoa que bebe, ela pode, de repente, dar esse choquezinho em você e a linha mediana desequilibrar, tá entendendo? No caso da hipnose, então, o que é que acontece com ela? Se você tivesse nesse processo, quando você entrasse em casa, as lâmpadas iam estourar. Fosse tomar banho no chuveiro, o chuveiro ia pegar fogo. Aí indica uma carga eletromagnética altamente perigosa, que é o processo hipnótico. Mas o que você teve não foi um processo hipnótico. Tá certo, entendi. Obrigada, doutora. A sua Pode segunda fazer a... pergunta. Obrigado também. A segunda pergunta, doutora, eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre a questão do alto passe.
se essa prática tem uma eficácia no preparo para o trabalho mediúnico. Olha, quando você está suja, você toma banho de areia ou de água. De água. De água limpa. Ninguém vai se sujar ainda mais. Como é que eu posso tirar os resíduos fluídicos que a minha condição perispiritual não está boa, a minha condição emocional também não está boa? Então, o que é que as pessoas fazem com o autopasse? Elas mesmo produzem o efeito que elas dizem ser positiva. Ora, quando a gente vai para Dr. André Luiz, o que é que Dr. André Luiz fala com relação ao passe? Ele diz que o passe é uma transmissão fluídica de uma pessoa sadia para uma pessoa doente. Olha aí. Então, quando o Dr. André Luiz fala isso, eu estou de acordo com ele. Eu tenho que estar bem para aplicar o passe em você. Como é que eu, mal, vou aplicar o passe em mim mesmo? É impossível essas forças se renovar. Não tem como se renovar. Então, isso foi divulgado sem estudo da codificação, sem estudo da revista espírita. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, como tiraram muitas coisas que não poderiam ser implantadas nessa ciência. E, de repente, chega pessoas aqui e dizem que tomou o autopasse, mas está com tontura, mal-estar. E eu digo, olha, é impossível uma esponja suja ela, de repente, limpar um prato sujo. Não tem nem como. Essa esponja tem que estar limpa para limpar esse prato, criatura, e com muito sabão. Então, o autopasse, para nós, ele não existe. Isso foi uma criação do movimento espírita aí, mas que o Dr. André Luiz deixou isso bem claro, de uma pessoa sadia para uma pessoa doente. Tá certo. E com essa prática que a gente aprendeu nas casas espíritas, a gente levou esse erro para frente, né? Praticando isso em sala de aula, auxiliando e a prática desse exercício antes de iniciar um trabalho mediúnico. Então, tá tudo errado, não é isso? Porque, veja, esse autopasse chegou até no Japão, né? O estudo do Japão, o pessoal também fala sobre isso. Então, não foi para perto, não. Foi para bem longe mesmo, chegar do outro lado do mundo. Então, hoje, com o estudo fluídico, com o estudo dessa ciência profunda, nós começamos a entender que tudo foi invenção. Não existiu base científica para ser aplicado nisso. Tá certo. Obrigada, doutora. Vamos aprender da forma correta agora. Já estamos aprendendo. Maria das Graças, a sua pergunta, por favor. Sim, boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa Doutora, noite. a senhora sempre nos alerta de que não devemos jogar culpas das nossas falhas nos obsessores. Então, se ocorrer uma reversão fluídica causando tonturas no médium, seria o campo magnético desequilibrado ou podemos dizer que é uma labirintite? Não, labirintite, ela é consequência da reversão de corrente fluídica. Mas quando eu digo Sim. assim, não joga a culpa no obsessor, pelo seguinte, existe muito espírito, e quando você joga a culpa nele, mais poderoso ele fica. Sim. Entendi. Entendeu? Entendi o que eu Porque ele diz pensei. assim, surtiu efeito. Ela está Sim. reclamando, então deu certo, eu vou fazer de novo. Então, se de repente a pessoa é acometida por essas questões, então o que é que acontece, né? Então, ela vai para a prece, chama o anjo de guarda, não dê essa força a esse espírito. Você está dando força a ele. Você não está dando força ao anjo de guarda. Então, tem Sim. alguns curiosos que chegam aqui e falam assim, ô doutora, como é que está meu obsessor na enfermaria? Eu disse, está bem feliz, agora tu não está não. Aí diz assim, Sim. ele está feliz, quer dizer, quer que ele esteja ruim, criatura, pelo amor de Sim. Deus. E se ele está bem feliz, está sendo tratado. Agora, tu não está bem, não. É você que tem que melhorar, deixa ele. Então, Com veja, saudade, as pessoas... perguntando. Saudade, viu?
saudade. Sim, Então, o que que entendi. acontece? As pessoas têm que entender que elas agora vai ter que cuidar delas. Deixa o espírito lá quietinho, que a gente Uhum, cuida dele. Então, a questão de jogar a culpa nas entidades, o psicológico dele se fortalece. Porque ele vai dizer, deu certo, agora que eu vou atormentar mesmo? Para estar reclamando que deu certo. sim, Então, geralmente, o que é que a entendi. gente diz lá nas enfermarias? Quando ele pergunta assim, ô doutora, aquela paciente que me prejudicou, cadê ela? Ela está vindo? Tá. Como é que ela está? Olha, eu não posso dar informação, não. Tá certo? Se eu disser que ela está bem, ele vai dizer assim, eu vou atrás. Eu digo, ah, tá mais ou menos. Ah, tá mais ou menos, ainda bem que ela está mais ou menos. Pronto. Mas a gente não dá Sim, informação também a ele que ela está ótima, porque isso causa nele uma revolta maior e ele vai atrás dela. ah, sim. Aí, doutora, nesse sentido, eu achei ótima a sua explicação. Aí, nesse caso, por exemplo, se a pessoa tem um desequilíbrio no campo magnético causado pela reversão fluídica, aí dá uma tonteira, assim, a pessoa cai, alguma coisa, é um desequilíbrio mesmo do corpo físico? É o desequilíbrio do corpo físico, que é a Sim. labirintite e a Ah, corrente sim. fluídica causa, tá entendendo? Ela é Sim. grave. As pessoas caem mesmo no chão, viu? Também Uhum. do ligamento de reflexo condicionado pode ocorrer também a pessoa perder as forças nas pernas e cair, né? É outro Ah, efeito sim. causado por eles. Sim. Ah, entendi. Muito obrigada. Foi bem clara a sua resposta. Obrigado Obrigada. também. Marane, chegou a sua vez. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Maria. Doutora Cristina, na aula de controle de corrente, sinais e sintomas, a doutora cita sobre o desajuste de corrente fluídica que pode mexer na memória. Uma alteração importante de ausência da memória a longo prazo, principalmente quando ela ocorre na infância. Então, é uma pessoa, por exemplo, adulta, que não lembra, porque na aula a doutora cita que as alterações de corrente podem causar uma alteração de memória recente. A minha dúvida é o seguinte: eu também posso ter uma alteração de memória antiga, por exemplo, assim, não lembrar da infância, ter uma alteração, essa alteração de corrente ela pode ocorrer na infância e causar essa dificuldade de memória? E aí eu pergunto o seguinte: essa alteração de memória, ela pode ser causada por alteração de corrente, por trauma, alteração no plexo coronário ou algum desajuste? Já que a gente sabe que a alteração e esse desequilíbrio, ela pode ser causada principalmente no hipocampo. Eu fiquei em dúvida, assim, eu queria interligar essa alteração de memória com alguma coisa relacionada a se seria uma alteração mais no hipocampo ou se seria uma alteração mais de corrente. Olha, veja só, as alterações de corrente, elas são externas, certo? Certo, Quando a gente parte para a contaminação do hemisfério direito e esquerdo, ele também vai afetar a memória. E essa memória, o que é que acontece? Ela está ligada ao hipocampo. certo. Então, significa que muitas vezes o paciente, uma parte da vida dele vai estar enterrada. Ele não vai lembrar, não. Porque a contaminação já de reversão de corrente, de hemisfério direito e esquerdo cerebral, isso já é mais grave. É muito grave, porque quando chega paciente aqui dizendo, olha, doutor, eu estou esquecendo de tudo. Eu já sei, 2 pontos aí, a reversão e a contaminação do hemisfério. Quando Uhum. a gente vai fazer um exame aqui de divisão cerebral, a gente percebe que o hemisfério esquerdo ele está muito alterado e o direito também foi junto, amnésia total. Se for uma pessoa da terceira idade, isso vai ser muito complicado, porque vai oferecer danos ao hipocampo. E essa pessoa idosa, ela vai perder a memória. Mas assim, doutora, nós temos dois tipos de memória. Eu posso ter uma memória recente
e eu posso ter uma memória antiga. Existe alguma diferença em relação a esse reversão de corrente ou essa alteração dos hemisférios em relação à memória antiga ou à memória recente? Vamos lá. Na questão do hemisfério de memória, né, a reversão na contaminação do hemisfério direito e esquerdo, tu guarda essa caneta. É a memória recente, não é isso? Sim, Você é guardou. recente. Pronto. Você guardou, a memória não arquivou aonde você guardou, certo? Uhum. Então, o que é que acontece? Isso é recuperável no tratamento espiritual, mas as memórias que você perdeu, essas às vezes não têm recuperação nenhuma, tá entendendo? O dano, ele é muito mais grave do que a gente pensa. E essa perda, ela pode estar relacionada também a alguma questão da mediunidade ou seria mesmo a questão da reversão das correntes ou da contaminação dos hemisférios? Eu acredito que seja, Mariana, em processo hipnótico não tratado, entendeu? Entendi. Tá. Deixa eu fazer a próxima pergunta. Doutora Cristina, na aula de controle de corrente, sinais e sintomas, citou que o médium sonambúlico pode apresentar uma dor de cabeça muito maior, muito mais intensa do que outros tipos de mediunidade, né? Aí eu pergunto, em relação a essa mediunidade, existem certas particularidades relacionadas a ela? Por exemplo, assim, eu já vi que toda vez que a doutora cita, na mediunidade sonambúlica, a dor de cabeça é mais intensa. Se o médium for acometido na mediunidade sonambúlica, ele pode ser deslocado, ou ele pode cair, ou ele pode aquilo. Então, assim, em relação a essa mediunidade, quando a gente fala de influências espirituais, de correntes elétricas, de plexo, ele tem um comportamento diferenciado, um campo de ação diferenciada? O grande problema do sonambulismo no movimento espírita é que ele não foi estudado. Então, muitas pessoas passam por remédio psicotrópico sendo médios sonâmbulos. Isso não foi estudado. A questão da dor de cabeça, isso é uma coisa tão simples que se... Então, eu já sei que a dor de cabeça em sonâmbulo é a intensidade interna que aumentou. E quando aumenta essa intensidade interna, é por preocupação dele. Então, ele está gerando a preocupação e, ao mesmo tempo, o eletronegativo. Só que no sonâmbulo, o que é que acontece? Às vezes não há distribuição energética, não vai para todos os plexos. Ele só fica na cabeça. Aí, vê só, Mariana, qual é o tratamento que a gente faz aqui? Deita a sonâmbula aqui na maca, pede para ela fechar os olhos. Eu faço o transe induzido, né? Que aí é o induzido, não é natural. Eu faço o transe induzido, ela cai em transe, começa a adormecer, se afasta do corpo, são uns 2 minutos. Quando ela se afasta do corpo, o que que acontece? Aquelas energias que estão no centro nervoso vai junto com ela para o mundo espiritual. E quando ela entra na atmosfera fluídica do mundo espiritual, essas energias ficam nessa atmosfera. Quando ela volta para o corpo, depois de 1 minuto, em 1 minuto a gente faz isso. Então, eu pergunto, e a dor de cabeça? Dor de cabeça sumiu, doutora. Olha, foi a sua preocupação, o seu nervosismo em casa que gerou essas energias. Então, eu quero dizer o seguinte, é uma mediunidade importante como todas as outras, mas para quem sabe trabalhar com sonâmbulos. Para quem não sabe, você vai mandar ele para o neuro, não vai resolver lá no neuro, tá entendendo? Daqui a pouco você diz que é psiquiátrico, não é psiquiátrico. Então, o mundo dos sonâmbulos, ele é bastante misterioso. E a gente tem que estudar cada um deles para chegar a um diagnóstico. Entendi. Não, perfeito. Ficou claro, doutora. Obrigada. Se um dia vocês estiverem aqui, eu tiver a sorte de pegar uma sonâmbula com esse sintoma, eu faço na hora para mostrar a vocês. Eu vou cobrar. Sabe, a gente dá Cobraremos. sorte. Núbia, a pergunta agora é a sua. Boa noite, doutora Cristina. Boa
noite. Na verdade, a minha pergunta é realmente também sobre o sonambulismo. Na verdade, é em cima da dor de cabeça, porque a senhora fala lá que, na verdade, a dor de cabeça no sonambulismo, ela não passa com analgésico. E antes da pandemia, eu trabalhava na antiga casa espírita que eu frequentava, né? E a gente tinha uma turma de trabalho de desobsessão. E aí eu me desliguei da casa e desde então eu não trabalho mais. Inclusive, eu fiz vários tratamentos no Portal da Luz, né, devido a esse problema de dor de cabeça. Hoje eu faço tratamento no, no neuro, né? Só que eles tratam como enxaqueca. E tomo medicação diariamente. Essas dores de cabeça, elas seria por eu ter me afastado do trabalho ou realmente é uma dor de cabeça? Seria um tratamento realmente no médico físico mesmo que eu teria que fazer? Olha, nós geralmente eu faço um exame aqui na hora e dou o resultado do problema do paciente. Então, no caso, a gente vai observar se é sonambulismo ou não. A gente vai medir aí a intensidade neurológica direita e esquerda. Então, chegou aquele índice, eu digo, olha, isso aqui é sonambulismo. Aí, o que é que eu vou fazer aí? Já vou fazer o transinduzido para quebrar aquela dor. Então, o transinduzido, você vai voltar ao normal. Então, hoje, a gente observa que para trabalhar com sonâmbulo, praticamente aqui foi uma pesquisa de 5 anos para entender tudo o que se passa com eles. Então, hoje se torna mais fácil, porque durante 5 anos nós estudamos tudo isso. Existe outra coisa aqui também interessante. Eu peguei uma média sonâmbula que eu estou com ela aqui. Houve deslocamento do globo ocular dela. Você imagina, né? Deslocamento do globo ocular, mas ela é uma sonâmbula. O que é que acontece? A visão dela não ficou mais centralizada. O olho jogou para um lado e não voltou. Quando ela deu a entrada aqui, ela está comigo há 2 meses, eu olhei e disse, isso aí foi um choque no globo ocular. Então, eu disse, olha, você foi para o oftalmo? Ela disse, fui. Ele disse que isso aqui vai demorar muito para voltar ao normal. Não demora muito. Porque existe a pressão do nervo óptico direito e esquerdo. Então, a gente vai ver onde foi a pressão maior. Quando a gente tira a carga elétrica da pressão maior, a visão centraliza. Então, foi interessante que, quando eu verifiquei aquilo ali, eu disse, ela é sonâmbula. A gente foi ver, a carga foi no olho, e essa carga foi no esquerdo. Vamos tirar a carga do esquerdo. Aí, depois de uma semana, ela chegou. Aí disse, olha, doutora, olhe para aqui, eu estou normal. Eu disse, estou vendo, estou normal, mas ela é sonâmbula. Agora, você vai entender o seguinte, imagine uma sonâmbula que ela não tem conhecimento nenhum, é uma pessoa simples, nunca estudou o espiritismo. Então, agora, eu vou ter que trabalhar ela dentro daquilo que ela pode conhecer, com a linguagem mais popular possível para ela entender. Não, e no meu caso, assim, eu desenvolvi a dor de cabeça e um zumbido no ouvido. Veio as duas coisas ao mesmo tempo. Já fui médico, Pronto, isso aí é carga neurológica. já fiz exame e não tem Isso é carga nada. Já fui neurológica. Pressão coronária, pressão auditiva. Já fiz exame de audição e tudo, não tive perca de audição nem nada, mas está aqui. E foi tudo depois que eu depois que eu me desliguei da casa. Não tem muita ligação seu desligamento, não, porque mediunidade sonambúlica ela é inata, já nasce com você mesmo. Não, então tá certo. Obrigada, doutora. Obrigado também. Doutora Cristina, são 20 e 27. Eu tenho aqui 3 perguntas, mas as pessoas não estão aqui, não entraram. Motivo trabalho, e chovendo muito em Goiânia. Da Silvia, do Jean e da Simone.
Podemos deixar para a próxima aula para eles fazerem as perguntas? Podemos sim, deixar para a próxima, viu? Quero aproveitar, doutora, e agradecer. Ontem a Iane postou a nossa aula introdutória, que ficou ótima. Fiquei muito feliz e Olha, preocupada com graças a a Deus. responsabilidade. Porque no caso, veja só, um dos países que mais assiste às aulas do Maria Cláudia, em primeiro lugar é o Brasil, em segundo é os Estados Unidos. Veja só, porque são aulas baseadas na ciência. Eu já pedi até estatística de dezembro agora, eles vão trazer, eles trazem a estatística dos países que mais assistem o vídeo de vocês. A aula de Goiás está muito boa, está entendendo? Está um debate muito bom, muita pesquisa, muita ciência. Vocês têm plena consciência que a medicina espiritual é o caminho para formar médicos de todas as idades. Então, olha, isso quando caiu aqui nos hospitais, eles gostaram muito, eles elogiaram muito, tá entendendo? Como os outros também, o nível também, que de pergunta deles são muito boas. Então, o que que acontece? Nós estamos tudinho alinhado, né? Então, Maria Cláudia, os demais hospitais, Goiânia também. Então, todo mundo aliado no único sentido, de levar o espiritismo científico e formar mais médicos. Então, o grupo de Goiás está de parabéns, pelo debate das quartas-feiras. Obrigada. Obrigada. Todos têm esforçado, viu? Bastante. A senhora pode ter certeza. É um Graças a grupo Deus. bem interessado. Porque eu gosto de um debate, desde que esse debate você traga perguntas importantes para enriquecer o movimento espírita. E vocês de Goiás têm feito isso, então tem trazido perguntas, pesquisa em livro, tudo isso é muito importante justamente para a nossa equipe espiritual. Primeiramente porque eu tinha o seu Naelson como um grande pesquisador. Então, o seu Naelson tinha estudado quase 150 obras. Então, quando estava no estudo lá de QTMR, ele era o primeiro a fazer a pergunta. E as perguntas dele eram tiradas da codificação, Revista Espírita, as obras de Dr. André Luiz, toda que ele leu, a coleção toda de Franciscano Xavier. Quer dizer, esse homem estudou 450 obras. Ele estudou. Então, eu tinha ele ali como um grande suporte. Nas palestras que ele fazia no interior, ele ficava lá no meio do público com o microfone e dizia Dona Cristina, isso mais Dona Cristina, né? Dona Cristina, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Então, eu dizia pode porque eu já sabia que vinha uma grande pergunta. E essa grande pergunta tinha que ter uma grande resposta, né? É o que eu faço com Goiás. Grandes perguntas para grandes respostas. Obrigado. Obrigada, senhora, doutora. Gratidão. Então, podemos encerrar. Podemos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ofertamos, Senhor, os nossos corações, para que sejamos mais humildes, mais caridosos, para com todos aqueles que se encontram, Senhor, aflitos e sobrecarregados, que venhamos a caminhar sobre pedras e espinhos, Senhor, sem nada reclamar. E se tivermos, Senhor, na escuridão, a Tua luz, que vai refletir em nossos corações, vai guiar os nossos caminhos, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.